anima a depositar toda a nossa confiança no Senhor diante das provações. A Eucaristia é a força e auxílio para a superação dos medos que tomam conta de nossa vida e nos afastam do compromisso com Jesus e seu reino. Felizes, vamos receber o celebrante, a procissão da entrada, de pé e cantando. Todo dia eu encontro. O Senhor é a força do seu povo, fortaleza e salvação do seu ungido. Por isso nós devemos clamá-lo: Senhor, salvai o vosso povo, abençoai a vossa herança, governai para sempre os vossos servos. Isto significa que você se deve abandonar nas suas mãos, reconhecendo os seus pecados e suplicando o perdão pela infinita misericórdia de Deus nosso Pai, na pessoa do seu Filho. Clamemos pela misericórdia, cantando. Sim.
bondoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Alegres pelo perdão, alegres pela sua família, pela sua vida, por tudo aquilo que você é e tem, pelos nossos aniversariantes, pelos nossos irmãos e irmãs vindas de várias comunidades, para que, uma vez aprendido, pudéssemos ser o canal de graça para as nossas comunidades. Louvemos o Senhor cantando glória a Deus. Senhor nosso Deus, dá-nos por toda a vida a graça de nos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir-nos e governais no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados para a liturgia da palavra. Deus está ao nosso lado para nos defender e nos dar coragem na missão, a fim de não sermos vencidos pelo medo. Por meio de Jesus, a graça de Deus se derramou sobre todos nós. Ouçamos. Leitura do livro do profeta Jeremias. Jeremias disse: Eu ouvi as injúrias de tantos homens, eu os ouvi espalhando medo ao seu redor. Denunciai, denunciemo. Todos os amigos observaram minhas falhas. Talvez ele cometa o engano e nós poderemos apanhá-lo e desforrá-los dele. Mas, Senhor está ao meu lado, como forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem êxito, eles se cobrirão de vergonha, eterna infâmia, que nunca se apaga. Ó Senhor dos exércitos, que prova o homem justo e vês os sentimentos do coração. Rogo-te, me faças ver tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Palavras de Deus. Graças a Deus.
neste tempo favorável, Senhor Deus, respondei-me pelo vosso imenso amor, pela vossa salvação que nunca falha. Senhor, ouvi-me, pois suave a vossa graça, ponde os olhos sobre mim com grande amor. Humildes, venis e alegrai-vos, o vosso coração reviverá, se procurardes o Senhor continuamente. Pois nosso Deus atende a prece dos seus pobres e não despreza o clamor dos seus cativos. Que céus e terra glorifiquem o Senhor, com o mar e todo ser que neles vê. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo, mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou, desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que deveria vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De pé, aclamemos o Santo Evangelho cantando. Espírito Santo, a verdade de mim irá testemunhar. E vós, minhas testemunhas, sereis em todo lugar. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: Não tenhas medo dos homens,
pois nada há de encoberto que não venha a ser revelado, e não há nada de escondido que não venha a ser conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutares ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vende 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Não se vendem alguns pardais por algumas moedas. Entretanto, apesar de alguns pardais sem valor nenhum, humanamente falando, possam ser vendidos por algumas moedas, por serem criaturas, por terem sido criadas ou criados esses pardais por Deus, a vida desses pardais não cai por água abaixo sem que Deus o saiba. Esse texto diz respeito à dignidade que você tem, o lugar que você ocupa no coração de Deus, a importância com que Deus, quando fez você, incutiu em cada um de vocês, em cada um de nós. É preciso que todos nós reconheçamos o tamanho e valor que nós temos com relação, numa relação vertical e horizontal. Primeiro, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Segundo, eu fui criado filho de Deus em Cristo Jesus. Porque se por Adão nós nascemos neste mundo limitado, este mundo de acusações, de injustiças, em resumo, este mundo de pecado, em Jesus Cristo, Deus derrama profundamente graças sobre graças. A nossa salvação é um dom gratuito de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. E então, meus irmãos e minhas irmãs, se primeiro fomos criados iguais aos pássaros, e em segundo lugar em Cristo nós fomos redimidos, resgatados, devemos olhar para a grande responsabilidade que Deus coloca sobre nós. E devemos defender essa responsabilidade, devemos cumprir na íntegra a nossa missão. E ai de ti se não cumprires esta missão. Dirá São Paulo: para mim, anunciar o Evangelho não é um título de glória, e sim uma grande missão, uma grande tarefa. Ai de mim se eu não evangelizar. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Por quê? Porque recebi uma vocação, um chamado. E Jesus hoje, esse chamado é direcionado para cada um de nós. Não tenhas medo, homem. Precisas dizer sim quando é sim e não quando é não. Mas isto, meus irmãos, essa postura de defender sempre a verdade, de dizer sim quando é sim, acarreta consigo consequências drásticas. Acarreta consigo perseguições. E na categoria das perseguições, ninguém se deve sentir ileso ou fora disso. A não ser que seja um covarde, a não ser que seja um mentiroso, a não ser que seja um corrupto, a não ser que seja um corrompente e corroente. A não ser que seja alguém que pactua com o profeta da desgraça. São muitos os profetas da desgraça. O Antigo Testamento está cheio dessas pessoas. O Novo Testamento está cheio dessas pessoas. E a história da igreja está cheia dessas pessoas.
e cabeçuda está cheia dessas pessoas traidoras, traidores, mentirosos, falsos, caluniadores, perseguidores do bem, inimigos da paz, inimigos da construção, inimigos do bem comum, inimigos de uma comunidade tão maravilhosamente como nós estamos aqui. A cabeçuda está cheia de pessoas desse tipo. Mas é preciso que você não desista. Diga sim à vida. Diga sim à verdade. Diga sim à justiça. Diga sim ao Evangelho. O Evangelho que apela pela paz. Diga sim à reconciliação. Diga sim ao perdão. Olhemos para a primeira leitura, meus irmãos e minhas irmãs. Se pelo menos a sua cabeça, a minha cabeça é tão dura a ponto de não conseguir conceder o perdão, olhemos para a grande figura do texto de hoje, Jeremias. Jeremias olha para toda a multidão que estava à sua volta, olha para os seus amigos, as suas amigas, aquelas pessoas a quem ele confiava, e diz assim: ouve, Senhor, o que dizem. Denunciai, vamos denunciar. Vamos armar-lhe ciladas. Vamos aliciá-lo. Vamos corrompê-lo. Vamos olhar os seus passos, tintim por tintim. Vamos minuciosamente vasculhar as suas palavras, as pessoas com quem anda, onde vai, o que faz, o que deixou de fazer, para que nós o apanhemos em falso. Eram amigas essas pessoas, para não dizer que o padre está falando à toa. Olha aqui. Todos os amigos observavam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano, e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Aquelas pessoas que nos traem, aquelas pessoas que são como que leva e traz. No movimento de irmãos está cheio dessas pessoas. No apostolado de oração está cheio dessas pessoas. Ministros de comunhão estão cheios de pessoas. Grupos de família, Dona Lídia, estão cheios de pessoas, essas pessoas. Associação, seja de moradores, seja associação beneficente, seja quais forem as associações e as coisas que nós quisermos formar, está cheio dessas pessoas. Que são autênticos jornais, são autênticos profetas da desgraça e da desunião. E Jeremias olha para essas pessoas e ele chama de amigos essas pessoas, amigas essas pessoas. Ele não as considera inimigas. Por quê? Porque ele sabe em quem ele depositou a sua confiança. Como digo, meus irmãos e minhas irmãs, existem milhares de instrumentos dos quais o diabo se serve para nos dispersar, para nos dividir. Não se percebe, não se consegue entender que, por exemplo, numa pastoral haja uma divisão. É porque algumas pessoas estão sendo usadas, uma expressão típica do senhor, não sei se do senhor Hélio, do Zé Lefa, se for do Lei. O diabo está se servindo de muitas pessoas para dividir o movimento de irmãos, para dividir o grupo de família, para dividir A e B. O diabo está usou algumas pessoas para estragar o grupo de jovens que tínhamos começado tão bem aqui na nossa paróquia. Mas porque vocês, nós, nos deixamos levar, nos deixamos instrumentalizar pelo demônio, pelo diabo, nós acabamos cedendo. Então brigamos, fazemos tempestade no corpo de água. Nunca me esqueço do que a minha mãe sempre dizia. E ela aprendeu da sua mãe também, que é a minha avó. Só que eu não presenciei o tempo que a minha avó falava isso para minha mãe. Nunca se deve contradizer um doido. E por que você dá ouvido a um doido? Por que você se enerva por causa da fala de um doido? Por que você vai sujar as suas mãos?
É perda de tempo meter-se nas brigas quando você sabe que está certo, quando você sabe que está certa, quando você sabe que tem razão. Deixe para lá. Enquanto os cães ladram, a caravana avança. Digam aquilo que quiserem dizer. Falem aquilo que quiserem falar. O importante é que você está no seu lugar. Quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. E não só. A pessoa que confia em Deus apropria-se das palavras de Jeremias. Eu sei que o meu Salvador está firme do meu lado. O Senhor está ao meu lado como forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem cairão vencidos. Era tão bom se você, irmãos, era tão bom se você, leitora, era tão bom se você, ministro da comunhão, era tão bom você do CAEP, lá da comunidade da Madre, era tão bom vocês do CAEP, de Barreiros, era tão bom vocês ali da Pescaria Brava e de todas as nossas comunidades, 37 Companhia Limitada, se você, agindo coerentemente segundo o Evangelho, você fizesse isso, repetisse e fizesse suas essas palavras. O Senhor jamais abandonará uma pessoa justa. Pode até parecer, o mundo até pode te fazer chorar, mas Cristo te quer sorrir. Mesmo que vierem obstáculos, problemas de várias ordens, se você faz como Jeremias, o Senhor é o justo juiz. Eu não posso sujar as minhas mãos por causa de uma ninharia, de um cão morto. Muitas pessoas querem sujar as suas mãos com um cão morto. Isso é baixeza, é sujeira. Isso é cair no mesmo lodo. Se o outro já está assim, por que você tem que se sujar de novo? Você baixar de categoria, baixar de nível. Não baixemos de nível, porque nós somos importantes. Nós valemos muito mais do que os pardais. Nós valemos muito mais do que qualquer animal. Dentre todos os animais criados por Deus, só o homem é a imagem e semelhança. Já notou? Só o homem é que é chamado filho de Deus. Só o homem é que herdará o reino dos céus. E por que então nós não defendemos essa verdade? E por que nós temos de latir como se fosse, passa o termo, por causa de um cão morto? Se até os próprios cães não latem mais quando vem um cachorro morto. E por que você tem que sujar as mãos? Mas a gente precisa parar, olhar para Jeremias e não procurar fazer justiça por mãos próprias. O Senhor é o meu justo juiz. Ele fará com que os injustos caiam envergonhadamente, desapareçam pura e simplesmente. E depois, Jeremias faz um convite. Ele próprio reza: ó Senhor meu Deus, olhemos para o texto, Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vês os sentimentos do coração, rogo-te que faças ver tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. Você não precisa dizer: a partir de hoje eu deletei você do meu coração. Não precisa, Sueli. Não precisa deletar a Bíblia do seu coração. Aliás, ela é sua amiga, por que você não vai deletá-la? Aliás, ela é uma pessoa igual a você. Aliás, ela peca como você peca também. Ela falha como você falha também, dona Rita. Então por quê? Reze por ela. Peça a Deus. Jeremias rezou: ó Deus, me faça ver a vingança dos meus inimigos, dos meus perseguidores, daqueles que me caluniam, daqueles que me desejam mal. Aliás, quando você se revolta contra a situação, é porque também você tem alguma coisa a esconder. Se você não tem nada a esconder, se você não deve a ninguém, você não teme. Aliás, diz o ditado: quem não teme, quem não deve, não teme. Então por que você tem que temer? Por que você tem que fazer barulho? Eu por cima de mim? Olha, Jeremias, profeta, e você ainda não chegou aos pés de Jeremias. Olha, Jesus, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Você não chegou ainda aos pés de Jesus? Vocês acham que para chegar no reino dos céus
a gente é pouca brincadeira? Não, meus irmãos e minhas irmãs, é algo difícil. Os seus é para os violentos, o reino dos seus é para aqueles que batalham entre perseguições, calúnias, fofocas, mas eles não desistem. Ah, não, eu vou largar tudo, eu vou sair. Está negando a Jesus. Jesus disse no Evangelho: quem me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Ora, a quem é que você deve temer então? A um homem igual? Ou você deve temer aquele que pode matar o corpo e a alma, jogar tudo no inferno? Não disse Jesus? Nós não devemos temer homem nenhum. E não é preciso pegar em solos para demolir a Cristina. Não é preciso isso, meus irmãos. Não é preciso isso. Por que a violência? Por que a agressividade? E essa violência, a agressividade, não é só com socos, mas é com palavras. Usar palavrões, discursos tão sujos que ultrapassam o seu nível. Se o outro já está a vomitar podridão, por que você tem que vomitar também? Justo juiz, apresente, testemunhe. Se o outro te diz alguma coisa errada, se o outro diz um palavrão para ti, tu pague-o com bem. Ouvistes o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Ouvistes o que foi dito. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, rezai por eles. A sua oração, Sirlene, a sua oração pode tranquilamente salvar a vida de um Saulo que perseguia a igreja. A sua oração pode ser canal de mudança para aquela pessoa que é assim, que é ruim. A oração o martírio de Santo Estevão produziu a conversão do grande homem, pilar da Santa Igreja. Paulo, antes era Saulo, perseguidor, número 1. Mas depois do martírio de Estevão, Saulo se converte e recebe um novo nome, Paulo. E se torna um instrumento escolhido por Deus para anunciar o Evangelho. E desde o momento em que Paulo se converteu, jamais ele denunciou, jamais ele negou, jamais ele afastou, jamais ele deixou que Jesus Cristo passasse despercebido. Tudo o que, já falei para vocês, movimento de mãos na Varginha ontem, que aquilo que vocês fazem em segredo, disse Jesus, deve ser falado publicamente, deve ser vivido publicamente. Que esse slogan de Shalom, a saudação da paz, que vem lá do aramaico, da terra de Jesus, Shalom, irmãos, a paz e bem, na linguagem franciscana, que vocês se saúdam e vivem essa espiritualidade. Aquilo que vocês vivem em segredo, vocês devem espalhar para todo mundo, cada uma, de tal maneira que vocês se tornariam e se tornarão a semente para o Shalom que deve reinar nas casas, nas famílias e em todo e qualquer lugar onde quer que as pessoas estejam. Era tão bom que Cabeçuda fosse de fato o bairro do Shalom. Era tão bom que de fato a nossa paróquia fosse a paróquia do Shalom, onde se vive a irmandade, onde se vive a fraternidade, onde se vive a comunhão, onde vive a solidariedade, onde se vive o amor de Deus entre nós. Mas agora, porque isso é difícil, porque nós cedemos, porque nós ficamos mais do lado dos satânicos do que os angélicos, então algumas coisas nos escapam. Mas Jeremias nos diz: só lá de cima é onde nos vem a nossa fortaleza. Existem muitos que se desviam, mas também existem poucos que são bons. E a atenção desses bons, que são embora poucos, a igreja se mantém. Porque Jeremias, no tempo dele, era o único profeta. E ele não dando o braço a torcer, permanecendo-se firme, ele conseguiu vencer todos os obstáculos e todas as barreiras. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, olhemos para o Evangelho
e sigamos o conselho de Jesus. Não tenhas medo. Sede homens e mulheres valorosos, combatentes, fiéis, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às calúnias, mesmo em meio às fofocas, sede fiéis, pois a fidelidade em Jesus Cristo provocará em vós a salvação. Pois a fidelidade em Jesus Cristo garantirá o vosso ingresso no reino dos céus. Que as palavras do Santo Evangelho, meus irmãos e minhas irmãs, perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Silenciemos um pouquinho, inclinando a sua cabeça e pense consigo. Como você tem respondido às provocações? Como você tem enfrentado as perseguições, as calúnias, as fofocas? Como você tem reagido às pessoas que lançam sobre ti palavras de mau agouro, palavras de maldição, que usam palavrões, pessoas que satanizam, diabolizam a sua vida, a sua pastoral? O Senhor nos convida a não vingança, a não desistir da verdade, do amor, da justiça, do perdão e da reconciliação. O Senhor nos convida a não ter medo. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso. O Senhor Jesus não prometeu aos seus discípulos vida fácil e sucessos, mas perseguições e oposições do mundo. Rezemos para que a Igreja seja fiel ao esposo, mesmo entre as dificuldades da vida. A cada invocação respondamos: Senhor, escutai a nossa prece. Pela Igreja, para que conserve a confiança em Cristo em meio às dificuldades, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos cristãos, para que resistam ao medo de se deixarem encorajar por Cristo, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos que sofrem incompreensões por causa da fé, para que sigam animados na fidelidade ao Evangelho, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos vocacionados à vida religiosa e sacerdotal, para que perseverem na resposta ao chamado, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos migrantes, para que vivam a alegria de saberem guiados por Deus e chamados a servi-lo em qualquer tempo e lugar, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Concedei, Senhor, força e perseverança aos irmãos que sofrem perseguição e tornai vigilantes os que correm o risco de se acomodados, porque nada lhes falta. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor,
fazer que, purificados por Ele, possamos oferecer-vos um coração que vos agrade por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário a nossa dever e salvação dar-nos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso por Cristo nosso Senhor. Ele é a vossa palavra, vinda pela parte do Criastes, é o nosso Salvador Redentor, verdadeiro homem concebido do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir o povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele, os anjos celebram a vossa grandeza e os santos proclamam a vossa glória. Concedemos também a nossa associação a seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito e vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, o Pai, vosso santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas a nós e elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue à oração da paixão, ele tomou o pão. Dando graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, tomou o cálice em suas mãos e deu graças, dando-o aos seus discípulos, disse: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz de ressurreição. Celebrando após a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs, por quem celebramos esta Eucaristia: Otacílio de Souza Estiva, Maria Fernandes Freitas, Amélia Flores de Souza Jorge Luís Custódia, Ana Paula Vieira e Dalcina Souza Cardoso, Tadeu Matias, Vera Joessi Rocha Silveira, Belmiro Martins de Lima, pelos familiares da família Alberto Constantino e pela família Claudemiro Nascimento, Albertina Matias, para as almas mais necessitadas, Ana Maria Mariano, a quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo também parte igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Acolhi junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em que nós nos pedimos, tende piedade de todos nós, de modo especial os nossos aniversariantes desta semana, José Rafa Henry e a dona Tonica, bem como Hilda Feliciano da Silva, Marildo Cheron, Rosilda dos Santos Machado, dia 28, todos os aniversariantes do mês de junho e de maio. Cada uma das pessoas que vai receber o certificado hoje e dá-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, São Pedro e São Paulo, todos que neste mundo nos serviram a fim de nos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho.
Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Na fidelidade às palavras de Jesus Cristo, nosso Salvador, ousamos rezar. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrando de todos os males, ó Pai, damos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto tendo a esperança, aguardamos a vida de Cristo, nosso Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-nos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Deus de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem Eis entre nós a nossa força e a nossa vitória. Todos aqueles que confiam, todos aqueles que são fiéis à sua palavra, embora perseguidos, eles darão volta por cima e triunfarão. Pois ele é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem veio em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Renovados pelo corpo e o sangue do vosso Filho, nós vos pedimos, ó Deus, que possamos receber um dia resgatados para sempre a salvação que devotamente estamos celebrando. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nesta certeza, embora perseguidos, mas resistindo, certos de que Deus é fiel para conosco, vamos em paz. Que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Pessoal do movimento para permanecer na igreja. Eu quero fazer uma correção. Que a chegada do São Pedro no Mato Alto é na quarta-feira, às 19h30, e não na quinta-feira. Eucaristia, meu Deus e Senhor, banhado de sangue, a ti toda glória.